América do Sul, lar de 13 países, vamos seguir para a região de fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui vamos encontrar uma das 7 maravilhas da natureza, Cataratas do Iguaçu. Esse será o destino principal da nossa viagem. E o que vamos ver? Por conta de ser uma região de fronteira, antes de explorar as Cataratas do Iguaçu, começaremos apresentando uma breve perspectiva entre esses 3 países. Em seguida, vamos mencionar alguns detalhes e curiosidades das cataratas e de outros atrativos turísticos da região, assim como a Tríplice Fronteira, o lago, a represa e a hidroelétrica de Itaipu, o marco das 3 fronteiras e passeio pelo Rio Iguaçu e Rio Paraná. Vamos rever também um pouco da história e entender o porquê este vídeo foi denominado de a Tríplice Cobiçada. No final, vamos destacar algumas dicas de viagem, o que vale a pena e o que não vale a pena ver. A região das Cataratas do Iguaçu é conhecida como a Tríplice Fronteira. É um ponto de entrelaçamento de 3 culturas. Vamos considerar esses 3 países como uma região, para entender as suas imensas diferenças. Veremos essas 3 diferenças em 3 perspectivas: população, área territorial e o somatório do que cada um desses países produz, que é normalmente denominado de Produto Interno Bruto. Então, o Brasil tem 80% da população dessa região, a Argentina 18% e o Paraguai 2%. O Brasil tem 73% do território dessa região, a Argentina 24% e o Paraguai 3%. O Brasil produz 76% de tudo que é produzido nessa região, a Argentina 22% e o Paraguai 2%. Como podemos ver, a diferença entre esses 3 países é enorme. Mais à frente faremos menção a um 4º país, o Uruguai, que, nessas mesmas perspectivas, o percentual gira em torno de apenas 1%. Quanto à descoberta, acredita-se que o primeiro europeu a ver as cataratas tenha sido o colonizador espanhol Alvar Nunes Cabeça de Vaca. Ele estava explorando o Rio Iguaçu quando foi atraído pelo som das águas. E assim encontrou as Cataratas do Iguaçu. Essa denominação estranha, Cabeça de Vaca, é resultado de um título atribuído pelo rei Afonso VIII a Alvar Nunes, por ele ter utilizado o crânio de uma vaca para conseguir surpreender e derrotar o exército mouro. Cataratas do Iguaçu é um monumento da natureza. É território de 2 países, Brasil e Argentina. Fica a uma distância aérea de apenas 15 quilômetros do Paraguai. Cataratas do Iguaçu é o maior sistema de cachoeiras do mundo. O conjunto de cataratas está localizado na posição oeste da região sul do Brasil, no norte da Argentina, ficando muito próximo da fronteira que delimita o leste do Paraguai. Internamente, em cada um desses países, nessa região está localizado o estado brasileiro do Paraná, a província argentina de Misiones e o departamento do Alto Paraná do Paraguai. A extensão das cataratas é de 2,7 quilômetros de borda, com alturas que variam de 60 a 82 metros de altura.
Ao longo dessa borda existem muitas ilhas que proporcionam inúmeras cachoeiras. Grande parte desse volume de água cai em um abismo longo e estreito que se chama Garganta do Diabo. A Garganta do Diabo é um cânion que envolve uma largura que varia de 80 a 90 metros e uma profundidade de 70 a 80 metros. Ao seu lado se encontram cerca de 160 a 200 quedas individuais. Durante a cheia do rio, essas quedas de água se fundem em uma única frente e com isso proporcionam uma experiência diferente para ser apreciada. Tem uma curiosidade interessante em relação à bacia do Rio Iguaçu e a quantidade de cachoeiras. Enquanto 95% da bacia do Rio Iguaçu está em território brasileiro, 80% das quedas d'água estão em território argentino. As cataratas do Iguaçu podem ser acessadas pelo lado brasileiro e pelo lado argentino, pelos parques nacionais de cada um desses países. Em termos de números, Cataratas do Iguaçu é um super destino turístico. É considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Recebe mais de 3 milhões de turistas por ano. É a maior do mundo em termos de extensão. A vazão média das cataratas, dependendo do período do ano, varia de 1,5 milhões de litros por segundo a 4,5 milhões de litros por segundo. A cor das águas das cataratas varia de acordo com a estação do ano. É alimentada pelas águas do Rio Iguaçu, que tem 1.320 quilômetros de extensão. Cataratas do Iguaçu é um espetáculo da natureza, em uma espécie de show que nunca termina. O cenário é encantador. O palco é composto pelas rochas, a flora, a fauna, o rio e o constante movimento de suas águas que, contracenando com o sol, proporcionam efeitos especiais. Na plateia estão os visitantes e turistas, ávidos por apreciar esse show da natureza. Assim, os atores são o Rio Iguaçu, através do movimento das suas águas, e os animais nativos que contracenam em completa harmonia no cenário do show. Nesse contexto surgem efeitos inesperados de cores e tonalidades, assim como o arco-íris e o nascer e o pôr do sol, completando a magia do espetáculo. Para os turistas, tudo isso se torna possível por conta da infraestrutura de apoio colocada à disposição, assim como aeroportos, estradas, passarelas, trilhas e sinalizações que viabilizam o acesso para que os turistas e visitantes possam apreciar esse show da natureza. No acesso às cataratas pela parte brasileira, são oferecidas as opções Trilha do Poço Preto, Passeio Macuco Safari, Trilha das Bananeiras, Trilha das Cataratas, Espaço Tarobá, Salto Floriano, Espaço Naipi, além de serviços de apoio. Existe um serviço de ônibus, incluso no preço do ingresso, para percorrer a distância entre a entrada do parque e o acesso às trilhas. O passeio Macuco Safari é para quem gosta de emoções fortes e está disposto a se molhar nas águas das cataratas. Parte das trilhas são com degraus, o que proporciona certo grau de dificuldade. Pela parte brasileira, tem-se uma bela visão panorâmica, inclusive com a visão do elevador panorâmico,
na medida em que este vai subindo ou descendo. No acesso às cataratas pela parte argentina, são oferecidas as opções: passeios náuticos para apreciar de perto as cataratas, circuito inferior, circuito superior, circuito Garganta do Diabo e outros serviços de apoio. Existe o serviço do trem ecológico da selva, incluso no preço do ingresso, para percorrer a distância para o acesso aos circuitos. Para que se tenha uma ideia do esforço necessário para percorrer essas trilhas, enquanto o circuito superior é plano e o esforço é mínimo, o circuito inferior requer um esforço redobrado por conta de muitos degraus, ora subindo, ora descendo. De qualquer forma, é importante ressaltar que compensa todo o esforço. Em Foz do Iguaçu, verifica-se um certo apego aos nomes Tarobá e Naipi, para servir de identificação a ruas e empresas. Isso se dá por conta de uma lenda romântica que procura explicar a existência das cataratas. Conta a lenda que as cataratas foram criadas como consequência da ira de M-Boy, que não conseguiu realizar o seu casamento com a bela donzela que se chamava Naipi. Naipi teria fugido pelo rio com o seu amante, Tarobá. Com isso, M-Boy teria ficado furioso, criando assim as cachoeiras para que os amantes ficassem condenados à queda eterna. Diante do manancial perene de águas do Rio Iguaçu e da necessidade de geração de energia elétrica, foi idealizada uma represa e construída a usina hidrelétrica de Itaipu. É um empreendimento binacional realizado em parceria entre Brasil e Paraguai. A obra é colossal. A quantidade de aço e ferro utilizados daria para construir 380 Torres Eiffel de Paris. O volume de escavação é mais de 8 vezes maior que o do Eurotúnel, que liga a ilha da Grã-Bretanha ao continente europeu. A barragem tem quase 8 quilômetros de comprimento e 196 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 60 andares. Atinge áreas de 16 municípios de 2 estados brasileiros, Paraná e Mato Grosso do Sul. No entanto, para tornar tudo isso possível, a Cachoeira de Sete Quedas foi submersa. Durante os primeiros 21 anos, permaneceu como a maior barragem do mundo. A energia gerada é igualmente repartida entre o Brasil e Paraguai. A usina gera 17% da energia consumida no Brasil e 75% da energia consumida no Paraguai. Cataratas do Iguaçu sempre foi um monumento binacional, mas a parte que atualmente é da Argentina, no passado não era. Isso se deu porque a região fluvial das Cataratas do Iguaçu já passou por fortes turbulências no passado. Foi durante os anos de 1864 a março de 1870, quando eclodiu a Guerra do Paraguai. A guerra surgiu por conta das atitudes hostis do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes em relação ao Brasil e Argentina. Entre essas atitudes hostis, aprisionou um navio brasileiro que transportava o então presidente da província do Mato Grosso, o qual terminou morrendo em uma prisão no Paraguai. Invadiu as províncias do Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Invadiu a província de Corrientes da Argentina.
Ele desejava expandir o território do Paraguai, anexando os estados brasileiros do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, as regiões da Argentina, de Corrientes e Entre Rios, e também o Uruguai. Para combater essas hostilidades, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança. Essa aliança representou um contingente populacional dos três países de 11 milhões de pessoas, contra um Paraguai de apenas 450 mil pessoas. E não apenas isso, mas, como vimos no início, foi um confronto que envolveu uma tríplice aliança de uma área territorial imensa comparada com a de um Paraguai diminuto. Assim, foi uma guerra que, ao que parece, não poderia ter tido outro resultado senão a vitória dos aliados. Ao final da guerra, o Paraguai foi derrotado, arrasado, humilhado, ficou em ruínas. Estima-se que perdeu mais de 2/3 da população masculina, que equivale a cerca de metade da população do país, seja por consequências diretas da guerra, fome ou doenças, e ainda perdeu 40% do seu território. A Guerra do Paraguai foi o conflito mais violento que aconteceu em toda a América Latina. Fazendo um analogismo com a Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai, verifica-se que as cataratas do Iguaçu como um todo foi a tríplice cobiçada. O Tratado da Tríplice Aliança, assinado por Brasil, Argentina e Uruguai, previa o seguinte em seu artigo 8. Os aliados obrigam-se a respeitar a independência, a soberania e a integridade territorial da República do Paraguai. No entanto, isso não foi o que aconteceu. Uma dessas partes do território que o Paraguai perdeu para a Argentina foi a parte que lhe cabia da tríplice cobiçada, as cataratas do Iguaçu. É interessante observar o caso dos paraguaios, no que se refere à figura do ditador Francisco Solano Lopes. Ele é considerado um herói nacional, mas será que faz sentido? Ele foi o ditador que, na época, levou o Paraguai a uma guerra desastrosa. Foi o responsável direto por causar prejuízos irreparáveis ao seu país, a exemplo da perda de território. Além disso, próximo do final da guerra e diante da iminente derrota, Lopes ordenou matar qualquer um da sua própria tropa que ousasse falar em rendição. A Tríplice Fronteira, região das Cataratas do Iguaçu, é também região onde se encontram as cidades vizinhas dos três países. Tomando como base o ano de 2022, apresentavam as seguintes populações aproximadas: a paraguaia Cidade do Leste, 325 mil, a brasileira Foz do Iguaçu, 285 mil, a paraguaia Presidente Franco, 101 mil, e a Argentina, Porto Iguaçu, 54 mil. O lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu faz parte da cidade de Foz do Iguaçu, e o lado argentino faz parte da cidade de Porto Iguaçu. Foz do Iguaçu pode ser considerado uma cidade rica. O produto interno bruto per capita da cidade é mais de 70% maior que o da média do Brasil. Bom, passados os tempos sombrios de animosidades da Guerra do Paraguai, atualmente o que se verifica é um relacionamento civilizado entre os povos dos três países.
O fluxo é constante nas fronteiras dos três países, as pessoas de cada um dos lados indo e vindo. No ponto de encontro entre os rios Iguaçu e Paraná, que do alto aparece em um formato de uma letra T, localizam-se as três fronteiras. Em um gesto de reciprocidade, cada um dos três países ergueu a sua versão do marco das três fronteiras. Ficam localizados, respectivamente, nas cidades de Foz do Iguaçu, a versão brasileira, Porto Iguaçu, a versão argentina, e Presidente Franco, a versão paraguaia. No marco das três fronteiras brasileiro, acontece um show que é protagonizado por artistas brasileiros, argentinos, paraguaios e até de outros países do continente. As várias apresentações exploram características culturais do Paraguai, da Argentina, assim como de várias regiões do Brasil, do norte ao sul do país. Podemos dizer que é um show de congraçamento entre os povos, em especial relação aos paraguaios, brasileiros e argentinos. É um belo espetáculo que acontece em um ambiente aberto ao redor do monumento brasileiro das três fronteiras. O limite territorial desses mesmos três países e a soberania de cada um deles. Esse é um dos principais pontos históricos e turísticos da nossa região, inclusive um dos mais visitados. A cidade de Foz do Iguaçu está localizada na foz do rio Iguaçu, por isso foi batizada com esse nome, devido a esse local. Aqui a natureza nos faz um convite à reflexão. O tempo não para, o homem não é mais mal, nem é mais. Ele também pertence ao mundo, também tem qualidades, é poder, é ação. Ele está ao íntegro do universo conhecido. O universo é um desfile perfeito e ritmado. Livros, artes, religião, tempo, filosofia, a terra visível, sólida, ao poder e ao dom da vida, gratidão. E eu celebro o ar, a terra e os oceanos, todos os dias ao pôr do sol. Todos os dias, impreterivelmente, aqui, no marco das três fronteiras, nós celebramos o pôr do sol.
Ao lado do Marco das Três Fronteiras encontra-se a Iapstar, a roda gigante de Foz do Iguaçu. Com os seus 88 metros de altura, oferece uma bela vista da região, de cada um dos três países. A roda gigante de Foz do Iguaçu é composta de 36 cápsulas fechadas e pode-se ficar em pé ou sentado. No período em que está funcionando, gira lenta e ininterruptamente. Dependendo do horário e dependendo do movimento, cada ingresso dará direito a uma ou duas voltas. No começo da tarde, tem-se direito a dar 2 voltas e no final da tarde e noite, apenas uma volta. É um divertimento para todas as idades. Da mesma forma em que acontece no Marco das Três Fronteiras, acontecem outros shows na cidade de Foz do Iguaçu e nas cidades vizinhas. O show do Rafaim é realizado no espaço da churrascaria e o ingresso dá direito ao jantar e o show. Assim como acontece no show do Marco das Três Fronteiras, o show do Rafaim também é protagonizado por artistas brasileiros, argentinos, paraguaios e de outros países. Por conta do atrativo chefe da região, as cataratas,
As cidades da região vêm se preparando cada vez mais para o turismo. Na cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, são oferecidos vários outros atrativos para os turistas, sejam adultos, jovens ou crianças. O serviço de passeio pelos rios Iguaçu e Paraná é realizado por um catamarã. O ingresso dá direito ao passeio, uma refeição, que pode ser almoço ou jantar, e o transporte de ida e volta para o hotel. No passeio, pode-se ver de uma forma diferente as três fronteiras, assim como apreciar as pontes e a vista das margens dos rios. A embarcação oferece local aberto com cadeiras e mesas na parte da frente. Em local fechado com cadeiras e mesas na parte central, onde é oferecida a refeição. Em local coberto com cadeiras e mesas na parte de trás da embarcação. A duração do passeio é de cerca de 2 horas a 2 horas e meia. Passa pela ponte da integração e pela ponte da amizade. A embarcação é confortável e a refeição é boa. O local de embarque também é confortável. Como podemos ver, são muitos os atrativos turísticos da cidade e da região de Foz do Iguaçu. Vamos ver agora, na nossa opinião, o que vale a pena e o que não vale a pena ver. Visitar as Cataratas do Iguaçu, a parte brasileira, vale muito a pena. Na parte brasileira são oferecidas as opções de ingressos normal, amanhecer nas cataratas, pôr do sol nas cataratas e noite nas cataratas. Desses, recomendamos os ingressos normal ou amanhecer nas cataratas. O ingresso amanhecer nas cataratas acompanha o café da manhã. É bem mais caro, mas vale a pena porque proporciona uma visita com pouquíssimos visitantes e assim fica muito mais fácil e muito mais tranquilo para ver, tirar fotos e, se for o caso, filmar. Ambos os ingressos, normal e amanhecer nas cataratas, permitem que o visitante passe o dia todo, se assim o desejar. Visitar Cataratas do Iguaçu, parte argentina, também vale muito a pena. Como já mencionamos, apesar dos esforços que são requeridos, principalmente o circuito inferior, vale a pena encarar. Visitar o Marco das Três Fronteiras, versão brasileira, em Foz do Iguaçu, vale muito a pena e principalmente assistir o show. Visitar Itaipu vale a pena, é uma obra suntuosa. São oferecidas 4 opções para visitar Itaipu: panorâmica, especial, refúgio biológico e iluminada. Visitar a Iapstar de Foz do Iguaçu vale a pena. A vista que se tem do alto da roda gigante das Três Fronteiras é show. Compras no Paraguai é uma das opções mais procuradas por brasileiros à procura de produtos mais baratos e que estão fora do alcance da pesada carga tributária brasileira. O que temos a dizer a esses brasileiros é que compras no Paraguai não vale a pena. Os motivos são vários, entre esses citamos alguns. Em geral, o que está à venda no Paraguai são produtos recondicionados, sem qualidade, além de produtos falsificados de todo tipo.
O interesse dos vendedores é atingir cota de vendas. Não estão nem aí para os clientes. Em geral, os vendedores não são confiáveis. Vão lhe enganar. Não acredite em nada do que eles dizem. Em geral, os lojistas também não estão nem aí para os clientes. Esses são apenas alguns motivos que não vale a pena perder tempo e gastar dinheiro fazendo compras no Paraguai. As chances de você se dar mal são muito altas. E aí entra aquela máxima: o barato, que no final termina saindo caro. Assistir o show do Rafaim. Apesar do preço do ingresso, vale a pena. O ingresso dá direito ao jantar e ao transporte de ida e volta ao hotel. Passeios no Rio Iguaçu e Paraná vale a pena. Visitar as cidades vizinhas, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, valem a pena. Argentinos e paraguaios recebem bem os turistas. Só não vale a pena ir às compras em nenhuma dessas duas cidades. Ir aos cassinos de Cidade do Leste e Porto Iguaçu não vale a pena. Alugar carro em alguma das três cidades, pelo menos para quem tiver a intenção em circular de uma dessas para as outras cidades, não vale a pena. Como são cidades de 3 países, as locadoras de carros não recomendam e não prestam nenhuma assistência em caso de qualquer problema. Por conta do relativo abrandamento policial, essa não recomendação vale principalmente para o Paraguai. Para finalizar, Cataratas do Iguaçu é o principal atrativo turístico da região e é um super destino. As cataratas, juntamente com o conglomerado da usina de Itaipu, estão aglutinando o surgimento de vários outros atrativos turísticos. Por tudo isso, a região é uma excelente opção de escolha para o turista. Afinal, não se encontra fácil por aí uma das 7 maravilhas da natureza. Como foi possível ver, é um monumento natural que proporciona um belíssimo show da natureza e proporciona uma ótima e inesquecível experiência de viagem. Por aqui encerramos. Até a nossa próxima viagem.